Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falaram com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Esse é o meu filho, o meu eleito. O escutem o que ele diz. Depois daquela voz perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. A transfiguração do Senhor é o ponto final no tempo de Epifania neste ano do calendário cristão. Bem, se por diversas vezes comentamos sobre Jesus Cristo se revelando verdadeiramente Deus, por meio dos seus milagres, por meio da forma como se demonstravam os luminares, por meio da voz que vinha dos céus, por meio da sua pregação, por meio de palavras muitas vezes duras que traziam ética nunca antes vista, a ética do reino de Deus. Neste momento, nós temos uma demonstração mais que profunda, mais que plena. Jesus se transfigura diante dos seus discípulos mais próximos. Jesus é acompanhado neste momento por Elias e Moisés. A voz audível e a fumaça que os encobre, a nuvem que os encobre, com o próprio Deus falando: Este é o meu filho amado, o eleito de Deus. A ele ouvi, ouçam o que ele tem a dizer. Que demonstração grandiosa, completa, incomparável do seu poder. É completamente compreensível, por assim dizer, o fato de Pedro começar a falar coisas que não faziam muito nexo. É completamente compreensível o fato deles ficarem completamente assustados com as nuvens que cobriam. É completamente compreensível que eles não conseguissem entender muito bem o que estava acontecendo. Porque assim o é. Quando Deus se revela em sua grandiosidade e poder, nós, homens mortais, temos uma grande dificuldade em entender algo que está muito além de cada um de nós. Mas vejam que preciosidade. E existe uma preciosidade aqui, que está clara e convicta, e existe uma preciosidade que nós não percebemos, mas ela está ao redor disso. A primeira preciosidade é Deus, de fato, se revelar aos homens de maneira tão clara e visível como fez a Pedro, Tiago e João. Ora, Deus é santo. Deus busca revelar as suas coisas por meio dos seus. Deus busca se revelar por meio dos seus escolhidos. Até aquele momento, existiam os profetas, os reis. Cristo vinha como Messias e alguns diziam que ele era o profeta ou que era o João Batista que tinham ressuscitado. Neste momento, com os seus próprios olhos, Pedro, Tiago e João veem algo que está completamente fora da realidade natural. E assim quis Deus se revelar a pessoas como nós, de carne e osso. Tiago e João que irão brigar para ver quem vai ser o maior do reino dos céus, que vão pedir para lançar fogo sobre uma cidade incrédula. Pedro que nega Jesus. Pedro que diz que iria até a morte com Jesus e o abandona. Pedro que lança espada contra um soldado quando Jesus vai ser preso. Pedro que diz: Senhor, não vá morrer. E é chamado de Jesus com: afasta de mim, Satanás. Pessoas impuras. Pessoas que não deveriam chegar ao santo Deus. Mas ele quis se revelar a eles. Ao mesmo ponto, vemos aqui uma outra grandiosidade, uma outra preciosidade. Este Deus,
resume-se a si, ele diminui a si mesmo, tomando forma humana, falando numa linguagem que nós compreendemos, sendo entendido pelos humildes e pelos pequenos, escondendo tais coisas valiosas dos sábios e dos poderosos, entregando aos humildes de coração. É maravilhoso, é grandioso, tanto a demonstração do seu pleno e perfeito poder diante dos homens, como a sua vontade de se humilhar para ser compreendido por cada um de nós. Deus se comunica a nós, e toda vez que nós lemos a sua palavra, nós ouvimos a sua voz, e o Espírito Santo fala ao nosso coração, e nós conseguimos entender algo que era para ser completamente incompreensível. Porque quando Deus se mostra a nós da forma como ele poderia se mostrar em todo o seu poder, nós ficamos completamente atordoados, como ficaram os santos apóstolos. É grandioso. É grandioso e conclui com perfeição o tempo da Epifania, de um Deus que se torna homem, de um homem que parece semelhante a cada um de nós, mas que é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. De um homem que, mesmo sendo Deus, mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade, mesmo dominando todas as coisas sob o seu poder, anda com os humildes, come com os pecadores, com os publicanos e com as prostitutas. É isto que ele é acusado. Aquele que não tem problema em fazer do seu grupo de discípulos pescadores, pessoas comuns, um coletor de impostos, alguém que talvez fosse envolvido de forma revolucionária, alguém que o trai. Todas as pessoas estavam junto ao Deus Todo-Poderoso. Aquele mesmo Deus que se revela na Transfiguração é o mesmo Deus que está em Cafarnaum, curando todos que se aproximam deles. É o mesmo Deus que está ao redor de Jerusalém e está junto ao povo. É o mesmo Deus que adentra no templo sagrado, olha para os senhores daquele tempo e diz: raça de víboras, hipócritas, vocês transformaram a casa do Senhor numa casa de ladrões. E então o povo pode entrar novamente e adorar ao Senhor. Tudo isso é muito grandioso. A revelação plena de seu poder e a humilhação, o seu diminuir-se, o seu se achegar ao nível dos homens para se revelar e revelar o seu amor por cada um deles. O tempo da Epifania é grandioso, porque nos lembra que não simplesmente adoramos um mestre que apresenta uma ética, apresenta uma boa história, apresenta uma forma de viver, que fez alguns grandes discursos e por isso lembramos, mas não, que é verdadeiramente Deus, mas que mesmo sendo Deus, fez todas essas coisas e muito mais, de forma simples e humilde, para serem entendidos pelos pequeninos, porque graças a Deus ele escondeu essas coisas dos sábios e dos poderosos e quis entregar aos humildes de coração. Este é o belíssimo tempo da Epifania, de um Deus que se revela plenamente Deus e que nos dá a memória de que ele se humilhou para estar entre nós, conviver com cada um de nós e nos ensinar a perfeita e santa palavra do Evangelho. Fiquem com Deus. Espero que o tempo de Epifania tenha sido de relevante reflexão para cada um de nós. Que não soltemos em momento algum a certeza dessa tão importante doutrina. Jesus Cristo, o homem que viveu há 2000 anos atrás, era, é e para sempre será verdadeiramente Deus. E que mesmo sendo Deus, não se furtou de estar no meio de nós, andar com cada um de nós, viver com cada um de nós e nos ensinar, em nossa linguagem, de forma simples e humilde, tudo aquilo que Ele veio para nos dar. Que grandiosa essa mensagem, que tão belo Evangelho é este. Que possamos continuar refletindo no decorrer desse ano litúrgico e quão grandiosa e maravilhosa é a mensagem de Jesus Cristo. E quão grandioso é maravilhoso este verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Nos aproximamos agora do tempo da Quaresma. Que possamos, com todas as coisas que aprendemos do Advento até aqui, pensar em como temos vivido nossa vida,
como é necessário o arrependimento, como este Deus tão grandioso, prometido a tantas gerações que vem até nós e que um dia voltará, que nasce com um bebê colocado sob a manjedoura, que cresce em sabedoria e poder e se revela aos homens como verdadeiramente Deus, que diante dele olhemos sua mensagem, tudo o que ele fez e compreendamos a nossa necessidade de se arrepender, de viver uma nova vida, de buscar o perdão e de ser perdoado. Em nome de Cristo Jesus, fiquem todos bem. Até mais. Tchau.